O Saber Direito desta semana é com o professor Josley Soares e o curso é sobre direito trabalhista. Tem dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireitotudo@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse www.tvjustiça.jus.br. Olá, olá, telespectadores da TV Justiça e queridos alunos de todo o Brasil. Estamos começando agora o nosso programa Saber Direito. E nesta semana ficaremos juntos aqui falando sobre um grande tema afeto ao direito material do trabalho. Conversaremos sobre os adicionais legais trabalhistas, um tema bastante rico para a comunidade jurídica trabalhista, e ficaremos falando sobre o olhar jurisprudencial, a parte legislativa e também todos os aspectos acerca deste grande tema. Eu sou o professor Josley Soares, sou juiz do trabalho em São Paulo, no TRT da 2ª Região, sou professor de concursos públicos e também nos preparatórios para a OAB. Você fique à vontade para participar desse nosso programa Saber Direito. Antes da gente começar especificamente a falar sobre o tema de hoje, que será o adicional de insalubridade, vale uma pequena ressalva, vale um pequeno resumo acerca da estrutura desse nosso bate-papo. Bom, no direito do trabalho, nós temos hoje 5 grandes adicionais legais. Nós temos o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, adicional de transferência, adicional noturno e também o adicional de horas extras. Na aula de hoje, a gente vai conversar com minúcias, com detalhes, com aspectos práticos, doutrinários e legais acerca do primeiro adicional, que é exatamente o adicional de insalubridade. Mas antes de começar a falar com os senhores acerca deste adicional de insalubridade, é importante fazer um pequeno adendo, né? Todos esses 5 adicionais para o direito do trabalho possuem natureza salarial. Então, enquanto pagos, todos estes 5 adicionais a que fiz referência fazem parte da remuneração do empregado. Juntamente com o salário, se incorporam, portanto, no momento do pagamento, a remuneração deste empregado. Possuem, portanto, natureza salarial. Uma outra característica, além de possuir natureza salarial, os 5 adicionais, portanto, é exatamente a história de ser um adicional condicional. O que quer dizer isso? E aí um ponto de partida, uma premissa maior para que a gente possa entender durante esta semana todos os demais adicionais. Mas uma segunda característica acerca destes 5 adicionais, e aí eu falo de todos os adicionais. Todos esses adicionais, ou seja, insalubridade, periculosidade, horas extras, noturno e transferência, são, número 1, salariais, possuem um contexto salarial. Mas o mais importante, como eu acabei de te dizer, é que esses adicionais também possuem um perfil condicional. O que significa isso? Todos eles não vão poder se incorporar à remuneração desse empregado. Eles não ficam para sempre na remuneração do empregado, mesmo que haja uma modificação neste ambiente. Então, o que estou querendo te dizer? Eu ganho o adicional de insalubridade no momento em que eu estou exposto a um agente insalubre. E neste encontro de hoje, vamos saber qual é essa questão da insalubridade. Quando é que este ambiente vai ser insalubre? Agora, essa insalubridade somente deve ser paga para o empregado enquanto este ambiente for insalubre. Depois que o empregador modificar o ambiente, ele não precisa mais fazer o pagamento do adicional. Por que acontece esse tipo de aspecto, né? Qual é a conjuntura, então, dessa história de considerar esses 5 adicionais como adicionais condicionais? São condicionados ao momento em que eles acontecem, são condicionados a uma situação específica do ambiente de trabalho. Então, se eu faço horas extras, além de receber as horas extras, eu recebo o adicional. No momento em que eu não faço mais essas horas extras, eu não recebo as horas extras e, consequentemente, não mereço mais receber o adicional. E a gente vai estudar mais para frente como é que acontece essa história. A mesma coisa com insalubridade, senhores. No momento em que eu estou exposto a um ambiente insalubre, como, por exemplo, ruídos, bactérias, micróbios, vírus, barulhos, poeiras, ou seja, no momento em que eu estou num ambiente de trabalho que me conduz a essa exposição, eu mereço, portanto, receber o adicional. A partir do momento em que o empregador faz uma alteração neste ambiente de trabalho, então, por exemplo, eu trabalhava no primeiro andar e lá tinha um barulho muito grande, superior aos limites previstos aí pela legislação.
mereço receber o adicional de insalubridade. A gente vai ver isso mais para frente. A partir do momento em que houver uma modificação deste ambiente, ou seja, empregador já consertou, não existe mais essa barulheira toda, ou eu troquei de departamento, fui trabalhar em outro andar, fui trabalhar em uma outra filial, a partir dessa história, não mereço mais receber o adicional. Então, funciona dessa forma. Nós temos adicionais, os 5 adicionais legais do direito do trabalho, com essas 2 características. Para a gente passar para o primeiro adicional, adicional de insalubridade, vamos recapitular então, porque é muito importante essas 2 primeiras características. Todas as vezes que a gente pensa nesses adicionais legais do direito do trabalho, quero que você ponha na mente que eles possuem, portanto, 2 grandes características, como já falamos. Mas é importante sintetizar para que a gente tenha um ponto de partida e esmiuçar cada um desses 5 adicionais. Eles possuem natureza salarial enquanto pagos e eles também têm natureza condicional, ou seja, são condicionados àquele momento em que cada um tem essa margem para pagamento. Tudo bem? A partir desse momento, então, a gente passa a estudar cada um desses adicionais. E como prometido, no nosso primeiro encontro, neste encontro de hoje, a gente já conversa, então, sobre o adicional de insalubridade. Quando se fala em adicional de insalubridade, é preciso que, num primeiro momento, você tenha noção que ele tem uma participação legal, ele possui um assento legal dentro da estrutura da CLT. A partir do artigo 189 da CLT, nós encontraremos as disposições legais acerca dessa história de insalubridade. Mas você já parou para se perguntar aonde é que eu acho cada perfil de insalubridade? Está na CLT efetivamente ou eu tenho algum outro instrumento para normatizar essa questão de insalubridade? Pois bem, o 189 vai relegar a normatização das questões de insalubridade para o Ministério do Trabalho e Emprego, juntamente com o artigo 200 da CLT. Então, no primeiro momento, quero te informar que tudo sobre insalubridade estará no 189 e também a partir de uma delegação para o Ministério do Trabalho no artigo 200. Por meio disso, o Ministério do Trabalho editou a Portaria 3214 de 1978. Esta Portaria 3214 de 78 possui diversas normas regulamentadoras. Uma delas é a NR, ou seja, Norma Regulamentadora de número 15. Essa norma regulamentadora, que faz parte da Portaria 3214 de 78, norma regulamentadora número 15, vai trazer para a comunidade jurídica, para os aplicadores do direito, portanto, quais são todas as hipóteses de insalubridade. Então, a gente vai tratar nessa NR sobre os ruídos, sobre as trepidações, sobre o calor excessivo, sobre as hipóteses térmicas, sobre a história do barulho, sobre a história dos agentes biológicos, ou seja, nesta NR, norma regulamentadora número 15, haverá todas as hipóteses aí, portanto, de incidência da insalubridade. Então, até aqui, a gente conheceu a base legal. Onde é que eu estudo isso? Onde é que eu procuro isso para saber o que é insalubre, o que não é insalubre? Temos o artigo 189 da CLT, que juntamente com o artigo 200 vai relegar, portanto, vai delegar, melhor dizendo, para o Ministério do Trabalho e Emprego. E é na NR 15 do Ministério do Trabalho que haverá, portanto, a normatização dessas questões de insalubridade. Agora eu quero te fazer uma seguinte pergunta. Você já parou para pensar qual seria a distinção entre insalubridade e periculosidade, aproveitando que estamos conversando somente sobre insalubridade e que até este momento você já aprendeu aonde é que está normativamente previsto na CLT? Pois bem, quando se fala em insalubridade, um primeiro passo para entender essa história toda é identificar o que seria uma questão insalubre, ou seja, por que o empregador deve mesmo pagar adicional de insalubridade para um empregado determinado e qual seria a distinção disso em relação à periculosidade. Vamos lá. Todas as vezes que se fala em insalubridade, na realidade o que acontece é um pagamento por parte do empregador por conta de uma depreciação da saúde do empregado. Eu entro na empresa com a minha saúde 100%, então ela está ok, eu entro, por exemplo, com os meus ouvidos, uma capacidade auditiva em 100%. Vou fazer um exame admissional, um exame audiométrico, por exemplo, e lá será constatado, será demonstrado que está tudo certo com a minha audição. Mas se eu ficar exposto durante 10 anos, por exemplo, em um ambiente de trabalho que é repleto de barulho, que é repleto de ruído, e nesta NR número 15 há a seguinte normatização:
Para uma jornada de 8 horas, o empregado só pode estar exposto a no máximo, 85 decibéis. Mas vamos supor que no meu ambiente de trabalho, após se constatar que eu estava tudo ok com a minha audição, eu fiquei exposto durante 10 anos a decibéis superiores aos limites legais, previstos na NR número 15. Depois de 10 anos, você concorda que não haverá mais a mesma saúde auditiva do início do contrato de trabalho? Certamente, quando este empregado for dispensado, ele não contará mais, portanto, com a mesma saúde auditiva que ele tinha quando ele foi admitido. Sabe por quê? Todos os dias em que ele entrou e voltou neste ambiente de trabalho, ele teve uma perda dessa saúde auditiva, porque ficava exposto a barulho excessivo fora dos limites legais aí, portanto. Então, a insalubridade, eu te explicava, ela é paga hoje em dia e é até um pouco anormal imaginar essa condição, mas ela é paga atualmente e tem previsão na Constituição para este pagamento, tem previsão dentro do texto legal, na NR, como a gente viu, mas o grande objetivo dela, pode parecer um pouco atípico, heterodoxo imaginar isso, é exatamente comprar um pouco da saúde do trabalhador. É dessa forma que funciona o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Não deveria ser dessa forma, mas é o que temos. Hoje, a insalubridade é consubstanciada em um adicional através de uma compra. Então, o trabalhador sabe que está perdendo a sua saúde, que todos os dias do ambiente de trabalho, em que ele volta para esse ambiente de trabalho, ele está se danificando, a saúde dele está caindo um pouquinho, mas em troca, a empresa está pagando um adicional de insalubridade equivalente. Tudo bem? Agora eu te dizia, isso é a história da insalubridade, este é o perfil da insalubridade. O que distingue a insalubridade da periculosidade? E nos próximos encontros a gente vai esmiuçar também com detalhes o adicional de periculosidade. Mas desde já, como estamos falando de insalubridade, é importante que você saiba, insalubridade é um preço que a empresa paga, né, o adicional de insalubridade, pela compra da minha saúde. Ao passo que periculosidade, não há uma depreciação da saúde. Eu, empregado, recebo o adicional de periculosidade, não porque estou perdendo a minha saúde, mas sim por conta de um risco a que a empresa está me expondo. Então, por exemplo, um frentista que trabalha em um posto de gasolina, pode até ser que ele também esteja exposto a uma insalubridade, mas, regra geral, a periculosidade que ele recebe é por conta do risco a que ele está exposto. Ou seja, se o posto tiver algum problema e tiver alguma explosão, a própria vida do trabalhador estará comprometida. Não há equipamento de proteção individual que consiga, portanto, salvar a vida dessa pessoa que trabalha em um posto de gasolina, por exemplo, que venha a ter fatalidades aí, portanto, uma explosão, por exemplo. Então, insalubridade é um adicional pago por conta da depreciação da minha saúde, periculosidade não tem nada a ver com saúde. Periculosidade é por conta de um risco ao qual eu estou exposto. Tudo bem? Agora é o seguinte, a partir dessa ideia de conceito legal, a partir dessa distinção entre insalubridade e periculosidade, quero te dizer o seguinte, e quais são esses agentes? Qual é o ambiente que ocasiona, que propicia o pagamento da insalubridade? Tema deste nosso encontro de hoje. A NR número 15, como eu te avisei, será a grande responsável por essa normatização, por essa positivação das questões de insalubridade, das hipóteses de insalubridade para o direito do trabalho. Nós temos hoje 3 grandes ambientes que podem canalizar ao pagamento da insalubridade. Nós temos um ambiente que expõe o empregado a agentes químicos, a agentes físicos ou a agentes biológicos. Então, hoje a NR vai se preocupar com uma exposição nesses 3 perfis. Eu não posso expor o meu empregado, empresa, a um ambiente químico, físico ou biológico que lhe seja prejudicial. Então, biológico, por exemplo, quem trabalha em hospitais, que fica exposto a bactérias, a vírus, contato com sangue, com urina, quer dizer, a NR número 15 vai tratar dessas questões e vai dizer quais são os limites que o empregador tem que observar para que aquilo não seja consubstanciado em um ambiente insalubre. Ruídos, por exemplo, contatos com calor excessivo, contato com umidade excessiva. Então, hoje a NR ela se divide em 3 partes, quando